Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, agora eu vou falar sobre a parte 2 da aula de distúrbio ácido básico, focando principalmente na acidose metabólica. Só recapitulando a última parte da aula passada, onde eu apresentei para vocês uma abordagem simplificada para que você consiga então obter um diagnóstico preciso do seu distúrbio ácido básico presente no seu paciente. Lembra, a primeira etapa é observar o pH. Se trata de um paciente acidêmico, com pH menor que 7,35, ou alcalêmico, com um pH maior que 7,45. Segunda etapa, tentar identificar se se trata de um distúrbio primariamente metabólico ou primariamente respiratório. Em terceiro lugar, calcular a compensação esperada, porque ele precisa estar compensando de forma adequada para que você possa classificar como um distúrbio puro. E, finalmente, o cálculo do onion gap e da relação delta onion gap sobre delta BIC. Lembrar dessa figura aqui, que é bastante elucidativa, você vai avaliar primeiro o pH, por exemplo, o pH veio baixo, está acidêmico. Essa acidemia ela ocorre por conta de um PCO2 que está alto ou por conta de um BIC que está baixo? Que seja por conta de um BIC que está baixo. Então eu tenho um diagnóstico de uma acidose metabólica. E aí eu vou ver, existe uma compensação adequada? Uma hiperventilação? Então eu aplico a minha fórmula para poder saber qual que é a compensação que eu espero que esteja o meu PCO2 nesse caso. Por exemplo, 1,5 BIC mais 8 mais ou menos 2. Se estiver dentro dessa faixa, se trata de um distúrbio puro, uma acidose metabólica pura. Se estiver com PCO2 fora, para cima ou para baixo desse limite, desse range, então eu tenho um outro distúrbio agregado. E aí a questão do onion gap, super importante, tanto é que vai ser a forma como a gente vai usar para classificar a acidose metabólica, se trata de uma acidose metabólica com onion gap aumentado ou normal, e baseado nisso você depois aplica a variação delta-delta, a abordagem delta-delta com o delta onion gap dividido pelo delta BIC, e que isso pode te dar também a dica para ver se existe um distúrbio misto subjacente. Por exemplo, relação delta onion gap ou delta BIC maior que 2. Eu tenho o quê? Uma acidose metabólica com onion gap aumentado junto com uma alcalose metabólica. Então, o BIC variou pouco em relação ao onion gap. Então, essa relação fica muito alta. Qual que é o normal? Próximo de 1 para 1. Né? A gente considera como uma acidose metabólica de onion gap aumentado pura se tiver entre 1 e 2. Né? E menor que 1, vai ter uma associação de acidose com onion gap aumentado e reduzido. Agora a gente vai falar especificamente sobre a acidose metabólica. Já pulando direto para as manifestações clínicas, veja, na verdade, as células de todo o corpo de alguma forma vão sofrer com acidose, porque elas precisam de um pH ótimo para que as reações enzimáticas ocorram de forma perfeita. Mas tem alguns pontos clínicos que são bem relevantes. Por exemplo, a questão de que a acidose faz um estímulo para os centros bulbares, desencadeando hiperventilação. Claro, é uma resposta importante do organismo. Quando essa resposta se torna bastante exuberante, a gente chama de respiração de Kussmaul, que é essa respiração rápida e profunda. Não é simplesmente uma taquipneia, ela é rápida e bem profunda. Típica de situações de acidose metabólica, a gente vê com frequência em pacientes com cetoacidose diabética. A redução da contratilidade miocárdica também é descrita na literatura. Vasodilatação arterial periférica com vasoconstrição venosa. É possível ter efeitos neurológicos, cefaleia, rebaixamento e coma. Hiperglicemia também é relatada por aumento da resistência periférica à insulina. E essa é uma dica importante. Então, o seu paciente está grave, está entubado, com uma certa dose de noradrenalina, e de repente você começa a ver uma necessidade de aumentos de dose super frequentes. O paciente começa a entrar em um choque refratário. Uma coisa que você precisa se perguntar é: será que não existe uma acidose importante? Porque, veja, para que as catecolaminas atuem de forma consistente e façam o seu efeito vasoconstritor, é necessário um pH adequado.
Então, na acidose grave, essas medicações catecolamínérgicas elas não funcionam de forma adequada, portanto, o paciente muitas vezes fica resistente à norepinefrina, à adrenalina também. Falando um pouco agora sobre a classificação da acidose metabólica, esse é um ponto bastante relevante. Então, você vai precisar dividir a acidose metabólica em dois tipos, com onion gap aumentado e com onion gap normal, a ragma e a anagma, também chamada de acidose metabólica hiperclorêmica. O que acontece aqui? A gente tem a dissociação, a formação de novos ânions derivados da dissociação de um ácido. Portanto, você tem consumo de bicarbonato e um aumento do anion gap, que são os ânions não medidos. E o cloreto? O cloreto está normal. Isso tudo baseado naquele princípio de equilíbrio eletroquímico do organismo. Então ele precisa manter o equilíbrio. As cargas positivas precisam estar semelhantes, iguais às cargas negativas, certo? Na acidose com anion gap normal, ou também chamada de hiperclorêmica, de novo, eu tenho um consumo do bicarbonato. Porém, o anion gap se manteve normal e quem aumentou de forma compensatória foi o cloreto. A situação clássica, você tem então perda de bicarbonato, por exemplo, numa diarreia volumosa, ou o seu rim está incapaz de produzir, secretar amônio. Então, nas acidoses tubulares renais também isso pode acontecer. Então, entrando agora na questão da ragma, da acidose metabólica com anion gap aumentado. Existem 4 principais causas de acidose com anion gap aumentado, de ragma: acidose lática, cetoacidose, intoxicações exógenas e insuficiência renal aguda ou crônica grave. Tem um mnemônico que a literatura americana gosta de colocar, que é o Kussmaul, então, que já te ajuda a pensar a respeito de algumas etiologias das ragma. Então ele coloca aqui o Kussmaul, né? K de cetoacidose, U de uremia, S de salicilato, M de metanol, A de aldeído, L de lactato, que é uma causa extremamente importante, e o E de etilenoglicol, que é uma intoxicação exógena por um álcool que a gente vai discutir. Veja, na sua abordagem inicial desse paciente com acidose metabólica, de anion gap aumentados, já tem várias dicas clínicas que você precisa ficar atento, que elas já podem te direcionar para a etiologia. Tá? Então, na história clínica, veja, é um paciente que foi exposto a alguma droga ou toxina, uma suspeita de intoxicação exógena. Então, às vezes ele te relata, bebeu um álcool, bebida alcoólica de origem duvidosa, bebeu álcool do posto, né? Ou coisas simples do tipo, o paciente é diabético, já tem essa informação, ou foi aferida uma glicemia elevada lá de 400, então você já direciona, deve ser uma cetoacidose diabética. O paciente é etilista pesado e está fazendo libação alcoólica há vários dias, sem comer nada, puxa, isso me direciona também para uma cetoacidose alcoólica. O paciente tem então uma ureia estourada, a creatinina super alta, puxa, deve ser uma acidose metabólica com anion gap aumentado devido a uma disfunção renal grave. O paciente, então, de repente, ele te liga lá do laboratório e fala: ó, doutor, tem cristais de oxalato de cálcio na urina dele. Isso também vai te direcionar. Ou é uma senhora idosa, meio desnutrida, que por conta de dor está fazendo uso crônico de paracetamol. Isso também pode te orientar. E ficar atento às diversas situações clínicas que podem causar aumento do lactato, então a acidose lática, que é super frequente. Então a gente vê isso a rodo com pacientes que têm disfunção orgânica, hipoperfusão, choque séptico, tá? E vai aparecer em diversos contextos super importantes. Só para citar aqui com vocês, o lactato, que é uma das principais causas de acidose metabólica com anion gap elevado, ele pode ter uma fração que é levógera e dextrógera. Tá? O L-lactato é aquele que a gente está acostumado a medir no dia a dia, e o D-lactato, dextrógero, a gente não mede, então teria que solicitar uma dosagem específica. Então isso acaba passando batido provavelmente em muitas situações clínicas, principalmente em hospitais públicos e que não tem acesso a esse tipo de dosagem.
Mas veja, é uma causa incomum de acidose, que seja dito dessa forma. O organismo, em situações normais, o organismo humano, ele não produz o D-lactato. Quem faz isso são as bactérias intestinais, colônicas, em situações de exceção, de supercrescimento bacteriano, porque houve, por exemplo, um uso de antibiótico de amplo espectro, situações clínicas onde você tem uma obstrução intestinal muito relevante, síndrome do intestino curto, derivações jejuniliais, onde você tem uma alça cega muitas vezes. E também é relatado, é raro, mas é relatado em situações onde você tem uma infusão muito rápida em grandes quantidades de propileno glicol. Veja, ele é o diluente de vários medicamentos que a gente usa com frequência na prática, por exemplo, o diazepam. Então, cuidado com isso. Também é relatado que na cetoacidose diabética é possível que ocorra um certo grau de acidose por ácido D-lático. Veja, e aí a gente pode classificar a acidose lática em dois tipos também. Né? A acidose lática por L-lactato em tipo A e tipo B. Tipo A ocorre por má oxigenação tecidual. Isso aí vai surgir em vários contextos onde você tem um choque circulatório, não importa a etiologia. Também pode acontecer em anemia grave, e algumas referências citam aqui, na tipo A, doenças mitocondriais e intoxicação por monóxido de carbono e cianeto, apesar de que em algumas referências eu vi isso sendo classificado como tipo B. Tá? A tipo B, ela ocorre em situações onde a oxigenação tecidual está preservada, aparentemente preservada. Então, aí entra um balaio de gato de situações, por exemplo, neoplasias, algumas, são várias hipóteses, uma delas é que essas células neoplásicas elas podem, de repente, fazer uma utilização anômala da via glicolítica e acabar gerando mais lactato do que deveria. Na insuficiência hepática e renal avançadas, deficiência de tiamina por uma questão enzimática, aumenta a produção de lactato. Também relatado em infecções graves, cólera e malária, no DM, diabetes mellitus, muitas vezes relacionado à questão da metformina, status epiléticos prolongado, então também é possível que ocorra, isso a gente até vê com certa frequência, e diversas intoxicações ou uso de medicações, intoxicação por etileno glicol, metanol, no uso de medicações para tratamento de HIV e, como eu comentei, na própria metformina, sobretudo quando tem um grau já mais importante de disfunção renal associado a outros fatores, hipoxemia, má perfusão, etc., pode acontecer esse fenômeno. Falando um pouquinho agora sobre a questão da cetoacidose diabética. Então a gente falou sobre a acidose lática, que é uma das principais causas de Hagman. Em segundo lugar, cetoacidose diabética. Qual que é o contexto fisiopatológico? Veja, um paciente com uma depressão grave de insulina, um insulinopênico grave, em geral DM1, eventualmente um DM2 também. O que acontece? A gente tem uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Ela tem a função de catabolizar, de realizar lipólise periférica, liberando então ácidos graxos e glicerol. Quem é o freio da lipase hormônio sensível? É a própria insulina. Então, quando ela tem uma depressão grave, a lipase hormônio sensível ela começa a atuar de forma completamente descontrolada, levando a um baita de um catabolismo, causando então uma enxurrada de ácidos graxos e glicerol para os hepatócitos. Lá nos hepatócitos, essa enxurrada de ácido graxo livre, ela encontra um ambiente hormonal muito propício, tá? Redução da malonil-coenzima A, aumento de carnitina palmitiltransferase. Esse ácido graxo então é transformado em acetil-CoA. A acetil-CoA entra na mitocôndria, sofre beta-oxidação, formando então o acetil-CoA. E o acetil-CoA ele pode seguir três vias, né? Girar energia no ciclo de Krebs, pode formar ácidos graxos, mas nesse contexto hormonal, com alto glucagon e essas alterações enzimáticas todas, o acetil-CoA ele é predominantemente direcionado para a via metabólica cetogênica, formando então o corpo cetônico mãe, que é o ácido acetoacético. E aqui então aqui é a clássica classificação da ADA do diabetes, da cetoacidose diabética. Então eles usam ainda, isso está em discussão na literatura, certo? Mas eles usam glicemia maior que 250, lembrar que existe a cardio euglicêmica, um pH menor do que 7,3, um BIC menor que 18, a presença de cetonúria fortemente positiva, se possível melhor seria usar a acetonemia.
Inclusive a cetonomia ela pode ser feita beira-leito, POC, com uma fita extremamente semelhante à fita para aferição da glicemia. A osmolaridade vai ser utilizada principalmente na classificação do estado hiperglicêmico e hiperosmolar, mas a gente sabe que o paciente que ele tem acetoacidose e hiperosmolaridade, ele é um paciente mais grave. E a utilização também do anion gap, que é uma clássica acidose de anion gap aumentada, uma AGMA. Então o anion gap ele vai vir elevado nesse contexto aqui. E o tratamento da cetoacidose diabética? Estou só pincelando, né? Então veja, o que eu quero frisar aqui não é, via de regra, para tratar essa acidose com bicarbonato. Por quê? Porque você precisa tratar a causa base. E quem trata a causa base? É a insulina. Todo o processo foi desencadeado por falta de insulina, então você precisa dar insulina para o seu paciente. Lembrar que aqui a relação delta-delta é classicamente 1:1, certo? Que é o que você espera, então um consumo de BIC mais ou menos proporcional à variação do delta anion gap. É descrito na literatura de que durante o tratamento você tem então uma melhor perfusão renal, uma hidratação, e aí o paciente vai tendo perda de corpo cetônico na urina, e muitas vezes você está dando também uma salina fisiológica com bastante cloreto, então ele vai transicionando de uma AGMA para uma ANAGMA. Isso é normal acontecer durante a terapia, não tem problema nenhum, inclusive o paciente ele vai se corrigindo sozinho com o tempo. Quando que a gente vai usar bicarbonato? Em casos de acidose grave e ameaçadora à vida. Por exemplo, pH menor que 6,9. Esse é um valor clássico da literatura, também está em discussão, mas é o que a gente usa com mais frequência. Poderia também ser indicado BIC, paciente que está com cetoacidose diabética e uma hipercalemia muito grave, potássio maior do que 6,5, certo? Como é que você faz o bicarbonato? A ADA recomenda que neste caso aqui você faça 100 ml de BIC a 8,4%. Lembrar que esse 8,4 ele é muito bom porque 1 ml é igual a 1 mEq, então fica fácil. São 100 mEq em 400 de água destilada e você infunde em cerca de 1 hora. Se o potássio, veja, é uma situação que o paciente, lembra, ele teve expoliação devido a uma poliúria osmótica, então ele está expoliado do ponto de vista de potássio, um déficit na verdade, só que ele se apresenta para você com um potássio normal, eventualmente alto, devido à questão de falta de insulina, devido à questão da acidose. Então você já se adianta, se ele tiver menor que 5,3, entre 3,3 e 5,3, você já se adianta colocando uma ampola de potássio dentro do seu bicarbonato, da sua solução bicarbonatada. Sobre a cetoacidose alcoólica, isso aqui é clássico, então, de um paciente etilista inveterado que passa aí dias e dias somente bebendo álcool, às vezes sem comer nada. Lembrar porque ele pode conseguir bater a meta calórica necessária para ele somente utilizando álcool e de repente ele evolui com uma intercorrência clínica e que abruptamente para de beber e também para de comer, continua sem comer, porque eventualmente está vomitando muito, está rebaixado, com uma dor abdominal muito intensa. Então veio uma intercorrência clínica, por exemplo, uma pancreatite que seja, tá, uma úlcera perfurada, enfim, e aí ele para de comer, para de beber, pode até conjuntamente abrir uma abstinência alcoólica. Você tem uma situação onde os hormônios contra-insulínicos, os hormônios de estresse, glucagon, cortisol, GH, enfim, fica super alto devido ao estresse clínico e a insulina está super baixa, que é um paciente que está sem comer. Então isso predispõe então a cetoacidose alcoólica, sobretudo com maior produção de beta-hidroxibutirato. Essa é uma situação onde, em geral, a relação delta-delta não está 1:1. Porque muitas vezes é um paciente que vomitou bastante, então às vezes ele vai vir com uma relação alterada, um delta-delta maior que 2. O tratamento, então basicamente hidratação, tiamina, você vai repor os eletrólitos, fazer uma introdução leve da dieta, porque se for esse tipo de paciente que está muitos dias sem comer, tem risco de síndrome de realimentação, né, e buscar então as etiologias subjacentes que levaram a essa intercorrência clínica, tratar a abstinência alcoólica, tratar a pancreatite, dessa forma. Sobre a insuficiência renal, né, veja, é possível que o paciente desenvolva a acidose por dois motivos aqui, tanto por AGMA, em situações de disfunção renal já avançada,
quanto por NAGMA em situações mais precoces. Então, quando a TFG está abaixo de 30, principalmente abaixo de 15, ou uma lesão renal aguda grave, um CADIGO 3, essa é uma situação onde então o déficit de filtração é super importante, o paciente está com uma lesão renal, ele não consegue mais secretar substâncias ácidas, então ele acaba evoluindo com retenção de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido lático, causando então uma acidose de anion gap aumentado. Lembrar que no DRC isso tem um impacto importante, então essa acidose ela acaba piorando o prognóstico do paciente, ele perde mais massa muscular, tem mais catabolismo muscular, ele também perde massa óssea, porque o osso ele serve como um tampão de H+, então você tem mais doença óssea nesse paciente. Por isso, essa é uma situação onde vale a pena você fazer bicarbonato. Claro, não é um contexto crônico. Então, bicarbonato oral, poderia ser citrato também, com uma meta praticamente de normalização, com BIC de 22. E aí você vai dando essas colherzinhas de café de bicarbonato para poder bater a sua meta e chegar num bicarbonato de 22. Então, também é possível que ele desenvolva NAGMA. Às vezes em estágios mais precoces, lá com uma taxa de filtração de 40, que ainda não é justificada por retenção desses ácidos, mas sim por uma questão de disfunção tubular relacionada à excreção urinária de amônio. Produz menos amônia, portanto você tem menos ligação com H+, e menos excreção de amônio. Isso é típico das disfunções tubulares relacionadas à acidose tubular renal. Dando continuidade nas etiologias de Hagman, intoxicações exógenas também é um ponto importante, e a intoxicação por salicilatos, por ácido acetil salicílico, é mais descrita na literatura americana. Aqui a gente usa muito dipirona como analgésico e antitérmico. Lá eles usam a S em dose de 500 a 1 grama para tratamento de dor e de febre. Então é mais frequente esse tipo de intercorrência lá. Mas na intoxicação grave a gente pode ver então presença de zumbidos, vertigem, náuseas, vômitos, diarreia, sudorese. Posteriormente o paciente evolui com febre, taquipneia e desidratação, o que configura uma intoxicação. Na verdade aqui são casos leves, né? Febre, taquipneia e desidratação. Para casos moderados é muito descrito na literatura a questão da hipoglicemia. Posteriormente pode evoluir com confusão mental, rebaixamento e coma. E a questão da acidose metabólica grave com anion gap aumentado. É comum, devido à questão da hiperventilação, você ter a mistura de uma Hagman com alcalose respiratória. E o tratamento? Então, o paciente, você vai conduzir ele com uma intoxicação exógena, certo? Lavagem, não fazemos mais via de regra. Carvão ativado pode ser bem-vindo, é discutível se vale a pena fazer múltiplas doses ou não. A maioria da literatura acha que atualmente não, mas carvão ativado pode ser feito, de preferência até 1 hora. Hidratação com cristalóide, de preferência ringer lactato. Vitamina K nas intoxicações graves pode até alargar coágulo, por incrível que pareça. Então, vitamina K pode ser bem-vinda e a hemodiálise é uma ferramenta importante. Como é que você consegue aumentar a excreção dessa medicação? Tornando a urina mais alcalina. Então, para os pacientes que estão com quadro clínico com acidose, pH menor que 7,3 ou sintomas moderado para grave, está indicada a alcalinização urinária. Então, uma meta de pH urinário entre 7,5 e 8. Então, a gente vai utilizar, pode fazer aquele bolus inicial de bicarbonato e depois manter a solução bicarbonatada, olhando o pH urinário e também de olho no pH arterial. A gente tolera até no máximo um pH arterial de 7,6. E também, claro, fica atento à questão dos distúrbios eletrolíticos que vão vir. Né? Ficar atento com a hipoglicemia, que é característico, e também com a hipocalemia. Sobre a questão das intoxicações por álcoois, que eu já comentei na aula de intoxicação exógena, os grandes dois exemplos é o metanol e o etileno glicol. O metanol é utilizado como adulterante de combustíveis, de automóvel, bebidas alcoólicas, tem vários relatos na literatura de contaminação, fluidos, limpadores de para-brisa. O metanol ele é transformado pela álcool desidrogenase em formaldeído e posteriormente em ácido fórmico. O ácido fórmico é bastante lesivo. Então ele é bastante lesivo para o sistema nervoso central. Então o quadro clínico aqui clássico é o quê? Uma acidose
metabólica com anion gap aumentado. E gap osmolar também. A gente pode incluir até na nossa lista de avaliação da gasometria o gap osmolar. Você calcula, solicita a osmolaridade medida e compara com aquela calculada. Se vier maior que 10, sugere intoxicação por álcool. Isso maior que 20, 25 é altamente sugestivo. Então, quanto maior esse gap, mais sugestivo é de intoxicação por álcoois. O quadro clínico da intoxicação por metanol, dor abdominal, náusea, vômito, cefaleia, acidose já comentei, taquipneia, hipotensão, taquicardia e a questão neurológica. Isso é super importante. Perda da acuidade visual, amaurose súbita, alguns distúrbios de movimento também. Então, você pode ver no metanol que o ácido fórmico ele tem uma preferência por lesar nervo óptico e também aqui núcleos da base, putamen, inclusive fazendo isquemia ou até necrose hemorrágica. O tratamento é com etanol, ele vai competir por essa questão enzimática aqui, inibindo a álcool-desidrogenase. Fomepizol, a gente não tem no Brasil, mas poderia ser usado. E o ácido fólico para poder aumentar o clareamento do ácido fórmico. O etilenoglicol, ele faz um quadro semelhante a do metanol, porém sem os achados típicos de sistema nervoso central, e a dica vai ser uma urina fluorescente ou aquela presença de cristais de oxalato de cálcio na sua avaliação urinária. E aí o tratamento também pode ser feito com etanol e fomepizol, mas quem vai aumentar o clareamento do metabólito vai ser a tiamina e a piridoxina. Agora entrando nas NAGMA, acidose metabólica com anion gap normal. A gente tem aí 4 grandes causas de NAGMA. Perdas intestinais de bicarbonato, ou seja, nas diarreias volumosas graves, fístulas entéricas também, na disfunção tubular, na incapacidade dos túbulos renais em reabsorver bicarbonato ou secretar H+, que são os ATRs, na infusão então, de altos volumes de salina fisiológica, de cloreto de sódio, que é uma solução riquíssima em cloreto, e também é relatado aí em inibidores de anidrase, um uso de diuréticos do tipo inibidores de anidrase carbônica. Veja, o que acontece aqui? Redução do bicarbonato e um aumento compensatório do cloreto com anion gap normal. Sobre as perdas intestinais de bicarbonato. Então lembre que o conteúdo fecal abaixo do piloro ele tem alta concentração de BIC. Então em diarreias volumosas, prolongadas, você pode evoluir com uma NAGMA. Então é inclusive uma situação onde é comum ter hipocalemia associado e a resposta renal ela é característica. Você tem um pH urinário em geral maior que 6, tá? Por um aumento da excreção urinária de amônio. Também é importante lembrar que em casos de jeca grave, quando o paciente evolui com hipotensão, má perfusão, ele pode ter então uma acidose dupla, NAGMA com RAGMA, então, portanto com uma relação delta-delta menor que 1. Aqui é um ponto importante, porque é um divisor de águas lá, quando você está fazendo uma avaliação assim, teórica, laboratorial, do motivo da NAGMA, se ela foi por conta de uma ATR ou se ela é por conta de uma perda por jeca, uma perda pelo TGI de bicarbonato, você vai fazer uma avaliação do seu anion gap urinário. Ele normalmente é um valor positivo, tá? Entre 20 e 90. Por quê? Você tem mais perda, mais presença de sódio e potássio na urina do que de cloreto. Então esse aqui é um valor em geral positivo. Na jeca, o que acontece? O rim está muito ávido, ele está absorvendo sódio e potássio e não está absorvendo tanto cloreto, porque você nem está perdendo tanto cloreto na sua jeca, por exemplo, você perde muito mais eletrólitos. Então, essa redução desse valor aqui e a manutenção do cloro, portanto, o valor fica negativo. Então, na NAGMA por jeca, o anion gap em geral urinário é negativo, tá? E nas ATRs, o anion gap em geral é positivo. É uma dica importante até acho que por um preciosismo de prova. Tratamento. Então você vai tentar reverter a causa base. Se está com uma diarreia volumosa por conta de uma infecção bacteriana, você vai dar antibiótico, vai hidratar o paciente de preferência com ring lactato. Que tem aquela questão do conceito do BIC potencial. O lactato é o quê? Um bicarbonato em potencial. Então é mais bem indicado o ring lactato neste caso, que é proibido fazer surofísio, mas o ring lactato é o ideal. Poderia fazer bicarbonato?
Poderia, tá? Em casos graves, então, de acidose mais ameaçadora à vida. Então, fazer a solução bicarbonatada pode ser bem-vindo. Você faz 850 de água destilada com 150 de BIC, infunde aí em 1 a 2 horas. E agora entrando nas outras causas de NAGMA. Então, isso é super importante nas acidoses tubulares renais, que é um mundo à parte. Então, eu vou citar aqui alguns pontos para que vocês se orientem. Lembrar que as ATRs elas têm aí uma divisão em 4 categorias. Tá? Defeitos primários da amoniogênese, que é aquela NAGMA da DRC que eu comentei, quando a taxa de filtração ainda está mais ou menos boa, lá pelo 40 você pode ter esses defeitos tubulares por questão de amoniogênese. A questão do hipoaldosteronismo, super importante, que é a ATR tipo 4, alterações do túbulo proximal e alterações do túbulo distal. E assim você vai classificar cada uma delas. Aqui é uma tabelinha que ajuda então a diferenciar qual que é qual baseado em vários parâmetros. Então fique atento aqui ao pH urinário, certo? Isso é importante. Na distal do tipo 1, você tem um defeito ali na acidificação urinária, na bomba de próton, na liberação de H+ para a urina. Então é uma situação onde o pH urinário vai estar mais alto, isso te ajuda a diferenciar. Tá? E o onion gap urinário também, lembra, comentei, ele via de regra é positivo, mas na proximal ele pode ser variável. E aí com essas informações aqui você consegue, numa questão de prova, resolver. Agora eu vou pincelar um pouquinho sobre cada uma das ATRs. Tá? Então a ATR proximal ou tipo 2, ela basicamente se traduz por um defeito no túbulo contorcido proximal. Lembrar que esse túbulo ele é extremamente ativo, tá? É bastante hipertrofiado, com múltiplas funções. Então ele reabsorve não só bicarbonato, como glicose, aminoácidos, ácido úrico, diversos sais. O que acontece aqui? Você tem então uma tendência à bicarbonatura, um novo set point. Digamos que antes, normal é de 22 a 26, você tem lá um set point em 20 e pouco, de repente ele reduz, cai para 15. Tudo que tiver acima de 15, de repente vai desencadear uma bicarbonatúria, certo? Quando desencadeia a bicarbonatúria acima desse set point, eu tenho o quê? Um aumento do pH urinário, certo? Que depois, cessada essa bicarbonatúria, porque alcançou o set point, que seja 15, aí a urina ela volta a ser ácida. Isso é um conhecimento importante. Né? Lembrar que a presença de bicarbonato lá no coletor é uma carga negativa. Então vai puxar mais potássio, isso vai ter um efeito caliurético. Então aqui a gente tem uma clássica perda de potássio também. Essa é uma situação que pode ser congênita ou adquirida de diversas situações possíveis, mieloma múltiplo, né? E pode vir com disfunção de múltiplos segmentos, tá? De múltiplos setores, não só o bicarbonato. Então, esse defeito ele pode ser generalizado e se traduz pela síndrome de Fanconi, onde aí eu vou ter aminoacidúria, vou ter perda de ácido úrico na urina, glicosúria sem diabetes, tá? São várias situações clínicas interessantes. O tratamento ele é feito com o citrato de potássio em altas doses, tá? Não é fácil controlar, em geral de 10 a 15 mEq por quilo dia, dividido em 3 a 4 tomadas. Sobre a acidose distal do tipo 1, o que acontece aqui? Aqui é um defeito na porção medular do túbulo coletor. A gente tem então aquela célula intercalada alfa, que tem uma das funções secretar H+, para dentro da urina. Então a gente tem uma disfunção dessa bomba de H+, portanto um defeito na acidificação da urina. Então a urina ela se torna inapropriadamente alcalina, essa é uma dica, um pH maior que 5,5. Né? E também menos amônio consegue ser eliminado, portanto aqui a gente tem um anion gap urinário positivo, também é bem relevante. E aí lembrando que se você tem menos H+ sendo secretado, por questão de eletroneutralidade, alguém precisa ir no lugar. Quem vai ser esse alguém? Vai ser o potássio. Tá? Então mais potássio acaba sendo secretado. Aqui também a gente tem uma correlação importante com hipocalemia. Quadro clínico também é importante. Perda de massa óssea. Lembrar que os ossos tamponam o excesso de H+. Você vai ter também outros distúrbios de mineralização, com hipercalciúria, hiperfosfatúria, predisposição a nefrolitíase de repetição e nefrocalcinose. O tratamento também é feito com citrato de potássio. Tá? O citrato, lembra, ele é um bicarbonato em potencial.
Então, no fígado ele é transformado em bicarbonato e dá muito menos efeito gastrointestinal. Aqui a dose pode ser bem mais baixa, tá? Um distúrbio mais fácil de ser controlado. Sobre a ATR tipo 4, veja que a gente tem um defeito na porção cortical do túbulo coletor, ou seja, um problema na célula principal em responder à aldosterona ou por um déficit real de aldosterona também. Lembre, aqui é uma região onde você tem absorção de sódio e secreção de potássio H+. Portanto, é uma acidose de anion gap normal, uma anagma hipercalêmica, certo? E também tem um problema na questão da excreção do amônio, portanto, o anion gap urinário positivo. Veja, pode ser por uma questão de deficiência tubular, mas também lembrar do déficit de mineralocorticoide, que pode vir por conta de uma insuficiência adrenal primária ou por conta do hipoaldo hiporreninêmico, que é clássico de pacientes diabéticos. E o tratamento basicamente vai ser a reposição do glicocorticoide, no caso de uma IA primária, junto com o mineralocorticoide, que é o clássico, é a fludrocortisona, de 50 a 200 micro por dia. Em casos de hipoaldo hiporreninêmico, pode ser necessário uma dose bem mais alta de fludrocortisona por conta de resistência tubular. Isso aí até lembro para vocês que lá na aula de hipercalemia eu citei, então, ou seja, você pode ter hipercalemia por diversos motivos. As causas renais, você pode ter uma disfunção renal avançada já, sim, mas você pode ter por conta de hipoaldosteronismo primário, ou seja, déficit hormonal, por conta do hipoaldo hiporreninêmico e do pseudo-hipoaldo, que aí são os problemas tubulares. Veja, o tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, você tem uma resistência ao túbulo coletor à aldosterona. Né? Então, uma mutação genética que vai afetar o ENaC, tá? Das células principais aqui. Ou também na síndrome de Gordon, que é uma hiperativação do canal de sódio cloreto que está aqui mais para cima, tá? Então causando uma situação de hipercalemia e outros distúrbios também. Tratamento da TR tipo 4, citrato de sódio, aqui é uma situação hipercalêmica, você não vai fazer o citrato de potássio. Né? E para controlar a hipercalemia, muitas vezes somente controlando a hipercalemia você já consegue ter um controle razoável do quadro. Então, usar resinas de troca aqui pode ser bastante interessante, como por exemplo o patirômero. Tratamento. Veja, aqui eu trago para vocês, antes de falar do tratamento, complementando o conhecimento dessa condição que é o bicarbonato em potencial. Então é importante lembrar que vários ânions eles podem ser transformados em bicarbonato no fígado. Por exemplo, lactato, beta-hidroxibutirato, acetoacetato. Então essas são situações onde você pode ter esses ânions aumentados e isso é uma situação boa porque o seu fígado tem a capacidade de transformar isso em bicarbonato. Por isso a gente chama essa condição aqui de BIC em potencial. Tá? A acidose lática e a acetoacidose diabética também, por exemplo. E aí é uma situação onde você tem que ser ter menos vontade de dar bicarbonato para esse paciente. Porque, como ele tem esse BIC em potencial, você expõe o paciente ao maior risco de uma alcalose metabólica iatrogênica, inclusive. Né? Por quê? Nessa situação, qual que é o foco principal? É tratar a causa base. Então, retardar a taxa de geração de ácido. Então, sempre busque a causa base e não ficar focando tanto num controle, simplesmente um controle de bicarbonato e pH. E aí a gente pode agora falar sobre o tratamento emergencial da acidose. Então aqui sim existe uma maior tendência a dar o bicarbonato. Né? Então você só vai indicar, via de regra, o bicarbonato endovenoso em casos de acidose grave e ameaçadora à vida. Sobretudo quando você não tem a questão do bicarbonato em potencial. Certo? Nas NAGMA, por exemplo, e alguns tipos de acidose metabólica, como por exemplo com anion gap aumentado, como por exemplo na disfunção renal. Então veja, qual que é o nosso grande ponto de corte, que é discutível, mas é o mais frequentemente utilizado, é pH menor que 7,1. Isso em diversos contextos clínicos. Né? E ou BIC menor que 5. Aqui a gente está tendencioso
a dar bicarbonato endovenoso para o nosso paciente, porque começa a se tornar uma acidose potencialmente ameaçadora à vida. A gente, graças a alguns estudos, existe uma tendência mais a dar o bicarbonato antes, tá? Entre um pH entre 7.1 e 7.2, para os pacientes que têm lesão renal aguda grave, tá? Um CADIGO 3. Existia uma forma que se fazia, que é o cálculo do déficit de BIC. Né? Então a gente fazia esse cálculo de déficit, que é um cálculo para normalizar o bicarbonato. Então não é mais utilizado, fazia-se 1/3 desse cálculo, mas atualmente a preferência maior é fazer alíquotas já pré-determinadas de bicarbonato, em geral que varia entre 1 a 2 mEq por quilo. A fórmula de bolus para fazer esse bicarbonato endovenoso. Né? Então faça um bolus inicial, pode até ser puro, então para o paciente que está muito grave, em geral de 100 mEq, tá? Mas pode ficar entre 1 e 2 mEq bolos, e posteriormente você complementa, se necessário, com 1 litro de solução bicarbonatada. Tá? Então essa é uma fórmula de bolso, tem outras formas de fazer, mas aqui vai ser bastante útil para vocês. Veja, a solução bicarbonatada eu já citei várias vezes durante a aula como se faz, tá? Isso é importante. A meta muitas vezes não vai ser a normalização do pH e nem do bicarbonato. Em geral a gente traz ele para próximo de 7.2, 7.3 e um BIC próximo de 12, certo? Existem vários problemas em relação ao bicarbonato, né? Então é por isso que a gente tem que sempre pensar 2 vezes se vale a pena ou não fazer o bicarbonato endovenoso. Então, por exemplo, hipercalemia paradoxal. Veja, o que eu espero quando estou dando bicarbonato endovenoso? Que eu controle a hipercalemia. Mas se você está dando bicarbonato puro em altas doses, na fase inicial você tem um aumento súbito de osmolaridade, porque ele é rico em sódio, e isso causa um efeito de arraste, então você pode ter até mesmo hipercalemia paradoxal na fase inicial. Posteriormente, você pode incorrer em hipocalemia, que também não é desejada, em hipocalcemia, tá? Porque a gente sabe a questão da afinidade do cálcio iônico pela albumina, ela é mediada pelo pH. Situações de pH mais alto, mais alcalose, você tem uma tendência à retenção do cálcio iônico pela albumina e, portanto, queda e hipocalcemia, o que não é bem-vindo em paciente grave, em paciente séptico, enfim. É possível também ocorrer até mesmo uma acidose intracelular paradoxal, isso é uma questão mediada pelo CO2 para pacientes que não conseguem hiperventilar, às vezes está entubado, tudo. Então isso é um problema e a acidose intracelular ela é bem mais lesiva do que a acidose extracelular. Sobrecarga natrêmica, então predispondo o paciente a excesso de volume, excesso de sódio, portanto também predispondo a edema agudo de pulmão. É relatado na literatura também hiperlactatemia paradoxal, certo? Com depressão miocárdica. Então veja quantos pontos de aviso tem em relação ao bicarbonato. Mas ele pode ser uma terapia salvadora, sim. Né? Sobretudo nessa situação onde eu comentei de acidoses metabólicas graves ameaçadoras à vida. Mas em acidose decorrente de disfunção renal, muito bem-vindo, por etilenoglicol e metanol, e também no caso de NAGMA por JECA e nas acidoses tubulares renais, a gente sabe que também é bastante útil. E aí, o tratamento da acidose crônica. Né? Então, a reposição do bicarbonato, do citrato principalmente, mas poderia ser bicarbonato, é muito bem indicado nas NAGMAs decorrentes de ATR, certo? E também na DRC. Em geral, aqui nesse caso você busca, claro, aqui eu estou falando de um contexto crônico, né? Então você vai buscar a normalização do pH e do bicarbonato, lembrar que o citrato é muito mais palatável e bem tolerado, e também pode ter efeitos colaterais como queda de potássio, queda de cálcio, então precisa ficar atento a esses pontos também. E é isso, pessoal, espero que tenha ajudado, forte abraço.